Queridas irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos ao Culto Cristão no Lar. Juntamente com nossa equipe espiritual Bezerra de Menezes e Jesus Cristo. O Culto Cristão no Lar destina-se ao tratamento e às terapias espirituais. Sejam, pois, todos bem-vindos às nossas terapias e tratamento espiritual através do culto no lar. O culto no lar é uma reunião familiar com a presença de Jesus Cristo e de seus anjos e missionários de luz. O culto no lar tem início todas as segundas e quartas-feiras, aproximadamente às 20 horas. O culto é ao vivo. O propósito do culto no lar é unir e fortalecer a família, proteger contra influências negativas, curar enfermidades e auxiliar na solução de problemas. O culto cristão no lar faz parte do tratamento espiritual à distância e é uma preparação para as cirurgias espirituais e os tratamentos do corpo e da alma. Prepare-se para o culto cristão no lar, elevando o seu pensamento através de meditações e afirmações positivas, enchendo-se de fé em Deus e esperança de dias melhores. Evite ingerir carne vermelha, bebidas alcoólicas ou drogas e comidas pesadas em excesso nos dias do culto no lar. Sempre convide a sua família para participar do culto no lar e procure realizá-lo em um ambiente de serenidade. Tenha sempre uma Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo ou outro livro sagrado, conforme a sua crença religiosa. O culto cristão no lar é um culto ecumênico, ou seja, ele é aberto a pessoas de todas as religiões e todas as crenças. Coloque sempre um copo de água de beber para fluidificar ao final do culto e também uma garrafa de água para fluidificar e guardar a garrafa na geladeira. Essa água fluidificada é a sua medicação espiritual e deve ser tomada diariamente durante todo o tratamento. Uma xícara de chá da água em jejum pela manhã e outra à noite. Inicie juntamente com o culto no lar o seu processo de reforma íntima para superar suas imperfeições morais e ser merecedor das bênçãos de Deus nosso Pai. Faz parte da reforma íntima a superação das mágoas e do egoísmo, o perdão e a prática da caridade, generosidade e amor ao próximo. Solicite tratamento espiritual, cirurgias espirituais, preenchendo um formulário em nosso site, equipebezerrademenezes.com.br. Para participar de nossos grupos de terapia espiritual, grupos de mediunidade, de reforma íntima e grupos de orações, envie mensagem para o nosso WhatsApp 31 9692 0098. Deus abençoe a todas as queridas irmãs e irmãos aqui presentes.
Aproveite e venha ser um apoiador da nossa equipe, um apoiador membro da TV Bezerra de Menezes. Que Deus abençoe a todas as amadas irmãs e irmãos na sua jornada da vida. Olá, boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas e amigos. Já estamos aqui ao vivo para o nosso culto cristão no lar de quarta-feira, 14 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto no lar. O culto no lar, essa reunião abençoada com a presença de Jesus Cristo e a presença de Deus, nosso Pai. Esse culto no lar, que é uma reunião onde Cristo traz junto seus anjos, seus missionários de luz, para o nosso lar, para curar, para proteger, para orientar, para fazer a proteção da nossa família e do nosso lar. Portanto, vamos receber Jesus na nossa casa durante o culto cristão no lar. Convide a sua esposa ou seu marido, seus filhos, seus entes queridos, seus familiares, aqueles que moram com você, para participar desta reunião onde vamos abordar temas, sobre uma visão espiritual, temas importantes para a nossa evolução. Vamos orar juntos, vamos conversar e vamos receber a presença de Deus. Portanto, sejam bem-vindos e participem com amor no coração e com pensamento elevado. Nesse momento, vamos abrir nossa mente, nosso coração, nossa alma. Vamos abrir a nossa vida para Jesus. Vamos abrir o nosso lar, a nossa família, a nossa casa para a chegada de Jesus e de seus missionários de luz. Pedimos que você, nesse início de culto, que você tenha ao seu lado uma Bíblia, um livro sagrado e a água para ser fluidificada. Já estou aqui com a minha água, um copo de água que nós vamos fluidificar e tomar ao final do culto, e a garrafa de água nós vamos fluidificar e guardar na geladeira e tomar dessa água uma pequena xícara todos os dias de manhã em jejum e outra xícara à noite. É uma medicação espiritual para curar enfermidades, para fortalecer espiritualmente, para curar enfermidades do corpo e da alma. E também, vamos ter ao nosso lado aqui um livro sagrado. Estou aqui com uma Bíblia, podemos ter também o Evangelho segundo o Espiritismo. Escolha, conforme a sua religião e a sua crença, o livro sagrado. O culto no lar, ele é ecumênico. Ele é aberto a pessoas de todas as crenças religiosas, seja você evangélico, espírita, católico, budista, enfim, independente da sua crença religiosa, você é muito bem recebido no nosso culto no lar. Agora convidamos as irmãs e os irmãos a fazermos juntos a prece de Cáritas. É um diálogo com Deus, onde nós vamos conversar com o nosso Pai Celestial e fazer pedidos a Ele. Aproveite essa prece para entender e mentalizar cada mensagem, cada frase aqui exposta. Acompanhe conosco a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, àquele que passa pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia
e ao órfão o pai. Que a vossa bondade, Senhor, se estenda sobre tudo que criastes. Piedade para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Amém. Prece de Cáritas. Após esta bela prece, que nos remete a um diálogo profundo com Deus, vamos dar sequência ao nosso culto do lar. Sempre lembrando que você pode fazer pedido de cirurgia, pedido de tratamento, pedido de aconselhamento espiritual no nosso site. Aqui embaixo você tem o nosso endereço do site, equipebezerrademenezes.com.br. E também você pode participar dos nossos grupos de orações, grupos de tratamento espiritual, grupos de terapia, grupos de reforma íntima, grupos de mediunidade. Pelo WhatsApp você pode pedir para ser incluído. 31 99692 0038. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso culto no lar. Hoje nós trouxemos um tema muito importante e é o segmento do tema da semana passada. Semana passada, né, no último culto, nós falamos sobre fobia e hoje nós vamos fazer um tratamento de fobia. Nós vamos fazer um exercício para superar as fobias. Né? Você que tem fobia, você tem aquele medo exagerado de elevador, de insetos, de animais, de lugares fechados, enfim, de viajar de avião, de andar de ônibus, você pode participar aqui conosco para superar as fobias. Nós vamos fazer essa sessão de superação de fobias. Acompanhe conosco, aprenda esse sistema, esse método para superar fobias e você pode fazer isso com todas as suas fobias. Então vamos só relembrar um pouco a questão da fobia. Fobias são medos irracionais e exagerados de alguma coisa. Existe o medo normal, né? Quem não tem medo de altura ou um medo normal de animais, né? De insetos, né? Ou de lugares escuros e fechados? É um medo natural. Mas existem momentos, pessoas que desenvolvem um transtorno chamado de fobia, que é um medo maior do que o normal. Um medo irracional, um medo exagerado de alguma coisa que paralisa nossas vidas, que nos leva a um estado de pânico. Então, nós chamamos isso de fobias.
em geral, as fobias são frutos de traumas que aconteceram no nosso passado, o qual a pessoa vivenciou uma situação de grande impacto emocional. Quando você era mais jovem ou criança, ou mesmo adulto, né? Uma pessoa passou por um acidente, por um assalto à mão armada, ou mesmo em criança, a pessoa quase se afogou, desenvolveu uma fobia de água. A pessoa ficou trancada num ambiente muito fechado, desenvolveu uma fobia de elevadores, de escuro. A pessoa jogar algum colega no colégio jogou uma lagartixa em cima de você ou um inseto, e aí você teve um impacto emocional muito grande e desenvolveu uma fobia por aquele animal, por aquele inseto. Então, fobias são frutos de traumas do nosso passado. Existem fobias de todas as situações e objetos e animais, né? Existem fobias de lugares fechados, do escuro, de altura, de animais, de insetos, de falar em público, né? Tem pessoas que têm fobia específica de alguma coisa e tem pessoas que têm várias fobias, né? Então depende da situação que você viveu no seu passado. A pessoa no estado de fóbico, a pessoa sente uma extrema ansiedade, a pessoa entra em pânico, a pessoa tem alterações de taquicardia, pavor, medo. É uma situação desconfortável. A sensação de medo se dá principalmente porque a pessoa se sente indefesa. A pessoa se sente indefesa diante da situação, não podendo contar com seus recursos pessoais, né? Eu costumo fazer uma analogia, uma metáfora, uma comparação, por exemplo, com a situação de um soldado que vai para a guerra, né? De uma pessoa que vai para a guerra. Imagine se você for numa batalha e você for equipado com armas, com a farda, com colete à prova de bala, com botas, enfim, for todo protegido, a tua sensação, né, tiver outros soldados ao teu lado, tiver protegido, a tua sensação é uma, né? Agora, se você for para uma batalha sem armamento, sem botas, sem farda, sem coletes, sem proteção alguma, a sua sensação de insegurança é outra, né? Você se sente indefeso e isso pode gerar um pânico em você, né? Não é que o inimigo é muito forte, é que é você que está muito fraco, né? É só uma comparação que nós fazemos. O pânico, a fobia, é quando você está numa situação em que você está totalmente indefeso. Você não tem recursos, você não tem controle emocional, você não tem coragem, você não tem autocontrole, autoconfiança, autoestima, você se sente completamente indefeso. Então a sensação de medo e pânico, né, é o normal, porque dado a sua fragilidade. No estado de fobia, a pessoa se sente impotente, desnorteado, frágil, aflito, sem equilíbrio emocional e sem confiança. Ou seja, você não tem nenhuma arma para enfrentar aquela situação. Você não tem a proteção necessária para enfrentar a situação, né? Então, para superar a fobia, né, e aí o exercício de superação de fobia vai ser justamente isso. Para superar a fobia, a pessoa precisa aprender a acessar os seus recursos pessoais, mentais e psicológicos na situação crítica. Se eu estou diante de uma situação crítica e eu não acesso os recursos íntimos, psicológicos, mentais, eu me sinto frágil e eu entro em pânico. Mas se eu tenho como acessar esses recursos, eu vou sentir confiança e eu vou enfrentar, mesmo tendo um certo medo, mas eu consigo enfrentar de maneira equilibrada e controlada a situação. Então, o exercício de superação de fobia nos dá a condição de acessar os nossos recursos nas situações que geram fobia. Então, agora, nós convidamos você
a fazer um exercício para a superação de fobias. Então, pedimos que você esteja num lugar bem sereno, bem tranquilo, sem ser interrompido, que vai ser uma espécie de meditação, né? Onde nós vamos fazer um exercício e aprenda a fazer esse exercício, que você vai repetir esse exercício várias vezes para superar a fobia, né? Então hoje nós vamos fazer exercício para superar um tipo de fobia. Você aprendendo a superar um tipo de fobia, depois você pode fazer o mesmo exercício para superar outros tipos de fobia, as demais fobias que você porventura tenha. Então vamos começar o exercício pelo passo 1. Né? Nesse passo, nós primeiro vamos identificar uma fobia. Então escolha uma fobia, né? Você tem medo de entrar em elevador? Você tem medo de andar de avião? Você tem medo de cachorro? Você tem medo de cobra? Você tem medo de insetos ou de lagartixa? Você tem medo de escuro? Enfim, né? Escolha uma fobia. Mesmo se você tiver várias fobias, mas escolha uma fobia que te incomode e nós vamos trabalhar essa fobia. Depois você, aprendendo o processo, você pode usar o mesmo método para superar todas as fobias. Então, de maneira calma, serena, tranquila, sentado ou deitado, nesse passo 1, respire calmamente durante alguns minutos, né? E nós vamos voltar mentalizar a situação fóbica. Então, feche os olhos, né? E vamos respirar, inspirar lentamente e depois soltar o ar lentamente dos nossos pulmões. Inspirando e expirando. Inspire e expire. É uma meditação. Vamos meditar, inspirando e expirando de maneira serena, calma, tranquila. E agora, pedimos que você, de olhos fechados, mentalize, escolha uma situação de fobia que você tem, né? Seja o medo de altura, seja medo de animais, de insetos, vamos identificar a fobia, né? Então agora você já escolheu a fobia e perceba que quando você visualiza, de olhos fechados, você se imagina naquela situação, né? Perceba que o seu corpo, o seu emocional se altera, né? Provavelmente, se você está imaginando uma situação fóbica, agora você está sentindo uma alteração na tua respiração, né? Das tuas batidas cardíacas, você trouxe de volta algum receio, um desconforto. Então, nesse passo 1, a gente quer identificar uma fobia, mesmo que seja uma situação desconfortável, mas é importante nesse passo 1 identificar uma fobia. Escolha a fobia, identifique, né? E agora lentamente volte ao seu estado normal. Esqueça a fobia, você só escolheu a fobia desse passo 1, agora volte ao seu normal. Vamos agora ao passo 2. O passo 2, respire calmamente, inspirando e expirando, volte ao normal, esqueça a sua fobia, esqueça a situação constrangedora, você agora está em segurança, né? E calmamente respire, inspirando e expirando. Agora pedimos que você visualize uma outra situação. Uma situação em que você se sente muito bem. Uma situação em que você se sente confiante e seguro de si, né? Uma situação do seu passado ou do seu presente. Por exemplo, quando você está rodeado de familiares, de amigos, quando você está com seu esposo, ou com seus filhos, ou com seu marido, ou com sua esposa, né?
que você se sente bem, que você se sente seguro, uma situação em que você se sente protegido, né? Você pode se sentir confiante, seguro, corajoso, né? Com todos os seus recursos, né? Com serenidade, com calma, nas situações quando você está em casa, quando você está no seu quarto, quando você está rodeado de amigos. Então, pense numa situação de segurança em que você tem confiança, onde você tem controle emocional, onde você tem harmonia, onde você está seguro de si, onde você está com coragem, onde você tem acesso a todos os seus recursos psicológicos, mentais, espirituais. Então, imagine essa situação de olhos fechados, tranquilamente. Você vai imaginar uma situação quando que você faz, por exemplo, algo que você domina completamente. Se você é músico, por exemplo, quando você está tocando a música lá no seu quarto, na sua sala, você se sente bem, você se sente confiante. Quando você se você é um professor, quando você está dando aula e você se sente bem fazendo aquela atividade, se você é um pai de família, uma mãe de família, quando você está com seu cônjuge, com seus filhos, é uma situação que você tem domínio completo quando você está na sua casa. Então, imagine uma situação que você domina completamente, você está num lugar completo, seguro, próximo de pessoas que você confia. Imagine, então, esse é o passo 2. Eu quero que você se sinta completamente seguro, confiante, com coragem, com recursos, com controle, com serenidade. Então, de olhos fechados, mentalize essa situação agora. Ainda nesse passo 2, mentalize a situação de confiança é esse estado que você sente pleno de vigor físico e mental, né? Calmo, sereno, acessando todos os seus recursos físicos e mentais. Agora vamos para o passo 3. No passo 3, ainda respirando calmamente, nesse estado de confiança, vamos pedir para você fazer um gesto específico, tipo você vai fechar a mão com força, ou fechar uma das mãos ou as duas mãos com força. Nós vamos criar uma chave, uma âncora para você acessar os seus recursos. Então, você vai fazer um gesto, pode ser, por exemplo, fechar com muita força a sua mão e dizer uma palavra específica. Por exemplo, toda vez que você quiser gravar esse momento de confiança, de força, de serenidade, de coragem, de segurança, você vai fechar sua mão com força e dizer coragem, ou dizer Jesus, ou dizer Deus, ou dizer controle. Você vai escolher uma palavra. Por exemplo, vamos escolher aqui coragem, né? Escolha a palavra que você melhor quiser. Pode ser Jesus, pode ser meu Deus, pode ser sou forte, pode ser coragem. Vamos escolher aqui a palavra coragem. Então, feche a sua mão com força e diga coragem. Vamos repetir esse passo várias vezes para que ele seja uma chave, uma âncora de acesso aos nossos recursos de confiança. Então, ainda visualizando e mentalizando a situação de coragem e confiança, por exemplo, você está imaginando que está entre os seus familiares, está próximo dos filhos, do marido, das pessoas que você confia, de olhos fechados, né? Você imagina aquela situação que você se sente muito bem, muito confiante, muito controlado, e aí você vai fechar a sua mão e dizer coragem, né? Novamente, né? Abra a mão, relaxe, agora faça de novo. Feche os olhos, imagine a situação de confiança,
né? E feche a mão com força e diga coragem. Né? Vamos fazer mais uma vez. Mentalize a situação de muita confiança, de muita fé, né? Pode ser quando você está na igreja ou quando você está entre familiares. Feche a sua mão e diga coragem. Né? Vamos fazer mais uma vez. Esse exercício esse passo 3 precisa ser repetido muitas vezes para criar essa chave, criar essa âncora de acessar os seus estados mentais mais seguros, mais fortes, mais corajosos. Então, mentalize a situação de confiança, de olhos fechados. Você está entre pessoas de confiança, você está próximo de quem você mais confia, você está fazendo algo que você se sente bem e você fecha a mão com força e fala novamente a palavra que você escolheu. No caso, estamos escolhendo aqui a palavra coragem. Então, coragem. Se você escolheu Jesus, você fala Jesus. Se você escolheu meu Deus, você fala meu Deus. Então, vamos fazer mais uma vez. Né? Mentalize essa situação de muita confiança, de bem-estar, de segurança, de controle, de serenidade. Feche a mão com força e diga coragem, a palavra que você escolheu. Então você já repetiu esse passo várias vezes, né? No futuro, quando você fizer esse exercício, no passo 3, repita muitas vezes, porque aí você vai consolidar essa chave, essa âncora, para acessar o seu estado de maior confiança. Muito bem, então o passo 3 nós escolhemos a chave. Agora vamos para o passo 4. Pedimos agora que você respire calmamente, né? E agora nós vamos voltar à situação de fobia. No passo 4, nós vamos mentalizar novamente aquela situação de fobia. Ou você está no elevador, se você tem medo de elevador, ou você está na presença de um animal, de um inseto, enfim, daquela fobia que você escolheu, né? Só que dessa vez você vai mentalizar a fobia, a situação de fobia, e quando você mentalizar a situação de fobia, você vai ligar a chave que nós escolhemos, a âncora, né? Dessa vez você vai fechar a mão e dizer a palavra coragem, ou a palavra Cristo, ou a palavra meu Deus, aquela que você escolheu. Então mentalize a situação de fobia e dessa vez ligue a sua chave, aperte a mão com força e fale a palavra. Fale internamente, só para você mesmo, né? Coragem, ou Jesus Cristo, ou Deus, a palavra que você escolheu. Sempre a mesma palavra, não mude palavras, né? Faça sempre o mesmo gesto e a mesma palavra. Então respire calmamente, volte à situação de fobia e ligue a chave, fechando a mão e dizendo a palavra que você escolheu, coragem, né? Então, note, né, que dessa vez é diferente, né? Você ligou a chave para trazer com você os teus recursos de segurança pessoal, apertando a mão e dizendo a palavra coragem. Esse é o passo 4. No passo 5, peço que você observe qual a sua reação dessa vez, né? Na primeira vez, no passo 1, quando você vivenciou a situação de fobia, provavelmente você teve uma certa taquicardia, um pavor, um mal-estar, né? Uma ansiedade. E agora, após fazer o passo 4, nesse passo 5, observe qual foi a sua reação. Provavelmente, desta vez, quando você vivenciou a situação de fobia e ligou a chave, né? Falou a palavra coragem e apertou a mão com força, os seus sentimentos, a sua reação à fobia foi diferente, né? Você provavelmente sentiu
se sentiu menos intimidado, menos apavorado, menos pânico. Você sentiu muito mais segurança e mais tranquilidade. Por quê? Porque agora você tem uma chave que você acessa os seus recursos pessoais. É como se você colocasse uma proteção, uma couraça, você tivesse uma arma para te proteger. Essa chave é a arma que vai te proteger. Então, repita, o passo 4 é acessar a fobia e usar a chave ao mesmo tempo. Observe que agora a tua sensação é diferente. O objetivo desse passo 5 é levar junto, né, na situação crítica, todos os seus recursos físicos, psicológicos, mentais para a situação fóbica. E assim você poderá enfrentá-la com coragem, com bravura, com serenidade, com discernimento. Né? Para fechar o exercício, vamos para o passo 6. Caso você consiga enfrentar a sua fobia com mais tranquilidade agora, né, você pode usar o mesmo método para superar outros medos. Né? Essa pequena rouquidão aqui, desculpem. Então, você sentindo, né, você vivenciando a tua fobia e ligando a chave, se você se sentiu agora muito mais tranquilo, muito mais seguro, é porque a chave está funcionando. Caso você não esteja ainda satisfeito com a chave que você tem, ou seja, você ainda tem um pouco de incômodo, você volte e repita todos os passos novamente. Faça novamente o exercício. A prática vai fazer com que a sua chave, na hora que você ligar a chave, você se sentir seguro. Então você vem andando na rua. Um exemplo, você tem medo de insetos. Aí você entra no lugar e tem aquele inseto, ou uma lagartixa, ou uma barata, seja qualquer, uma aranha, seja qualquer inseto. Então antes você tinha pavor, tinha pânico. Agora, quando você chegar nessa situação, aperte a mão e fale a palavra coragem. Né? Então você vai ver que os teus recursos todos virão de controle, de serenidade, de bravura, de coragem, de autoconfiança. Então você já não vai ter mais pânico. Você vai ter um medo natural daquela situação, mas não é mais pânico. Se você tinha medo de elevador, então agora quando você faça o teste, você vai lá, entre no elevador e use a sua chave, a sua âncora. Você vai ver que você vai ter muito mais controle emocional, controle psicológico, controle mental diante dessas situações. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, este foi o exercício para a superação de fobias. Nós sugerimos que você faça esses exercícios diariamente, durante um bom tempo, até esse exercício incorporar em você, até você criar essa relação, causa e efeito. Diante de uma fobia, na hora que você ligar a chave, os teus recursos de coragem, de controle, de serenidade, de autoconfiança, de autoestima, de segurança pessoal, todos virão com você. Você ainda vai ter medo de andar, de estar numa altura, ou de entrar no elevador, ou de estar na presença de um animal, de um inseto. Você vai ter um medo, mas agora é um medo normal, porque você tem confiança. Não é mais a fobia, não é mais o pânico. É importante que a gente tenha medo das coisas, porque o medo nos protege. Então não podemos viver a vida sem medo. Se a gente não tiver medo de altura, ou de lugares escuros e fechados, ou de animais perigosos, isso pode nos colocar em situação de risco. Só que tem que ser um medo normal, racional, controlado, e não um pânico, né? Onde você fica irracionalmente fora de controle. Então, trouxemos esse exercício, esperamos que você repita ele várias vezes e depois deixe os seus comentários aqui, né? Comente conosco como foi a sensação de fazer esse exercício. Se você já sentiu uma diferença, né?
provavelmente a maioria de vocês, irmãs e irmãos, vão sentir imediatamente já uma diferença, um controle maior. E se você repetir esse exercício várias vezes nos próximos dias, você vai ter uma chave para acessar os teus recursos de controle, de confiança, de serenidade e para usar essa chave nas situações necessárias. Muito bem, esperamos que aproveitem o exercício de superação de fobias e agora vamos dar sequência ao nosso culto cristão no lar. Convidamos todos para fazermos juntos a nossa prece rogatória. É hora de conversar com Deus, com Jesus e colocar o nosso pedido. Você que tem problemas familiares, você que tem problemas financeiros, você que está passando por uma enfermidade, você que está passando por uma grande provação, que tem um pedido para fazer a Deus, é hora de fazer esse pedido. Então pedimos que inicialmente você mentalize a presença de Jesus aí à sua frente. Jesus segurando as suas mãos, olhando fixo nos seus olhos e sorrindo para você. Jesus te abraçando e transferindo para você a energia divina. Mentalize Jesus sentando-se ao seu lado para te ouvir. Confesse os seus erros, seus pecados a Jesus. Reconheça suas fragilidades, suas imperfeições e peça a Jesus conselhos. Faça os seus pedidos agora a Jesus, pedidos de cura, pedidos de solução de problemas. Jesus vai te atender. Acompanhe agora conosco a prece rogatória. Obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor nos doou nesta vida. Obrigado pela alma imortal e pela oportunidade de reencarnarmos para a jornada terrena, para essa vida terrena. Obrigado pela família que temos e pela vida que legamos do Senhor. Senhor, reconhecemos as nossas imperfeições, as nossas falhas e os nossos erros passados. E estamos aqui diante de Ti, Senhor, para assumir o compromisso da nossa mudança. Sabemos que carregamos o egoísmo, a intolerância, a inveja, o orgulho, a vaidade, a dificuldade de ajudar o próximo, de praticar caridade, são imperfeições humanas. Mas queremos melhorar, nos transformar em pessoas melhores. Por isso, Senhor, neste momento, agradecidos pelo dom da vida, nos comprometemos com a nossa mudança pessoal, nos responsabilizando pela nossa mudança e esquecendo, abrindo mão de tentar mudar os outros, abrindo mão de tentar mudar a esposa, ou o marido, ou os amigos, ou os filhos. Cada um tem que mudar a si próprio. Nós podemos sim mudar os outros pelo exemplo e não pela imposição. Por isso, Senhor, comprometidos com a mudança e agradecidos, pedimos humildemente as suas bênçãos pelo reconhecimento do seu poder divino e por sabermos que ao realizar nossa mudança pessoal, seremos merecedores de sua graça e de sua bênção divina. Pedimos, pois, humildemente, Senhor, abençoa a nossa vida e a nossa família. Abençoa a nossa saúde do corpo e a saúde da alma. Senhor, abençoa e protege o nosso lar, os nossos familiares, os nossos cônjuges, nosso companheiro ou companheira, nossos filhos. Protege os nossos irmãos, nossos pais. Pedimos, Senhor, e agradecemos pelo pão de cada dia, pela fonte de renda honesta, digna, que nos permite ter o prato de comida e o teto para morar, a roupa para vestir. Pedimos, Senhor, que ilumine o nosso caminho para que saibamos distinguir o caminho certo do caminho errado e possamos escolher o caminho certo. Senhor, neste momento pedimos que coloque sobre nós tuas mãos que curam e fortalecem para curar as feridas do nosso corpo e da nossa alma, principalmente dos irmãos que estão aqui presentes, que mais sofrem, aqueles mais frágeis, aqueles mais doentes.
Muitos aqui em tratamento de câncer, tratamentos de coluna, de coração, de pulmão, de fibromialgia, tratamento de problemas dos ossos, dos músculos. Senhor, cura as feridas e as enfermidades do corpo e da alma, daqueles que estão em depressão e ansiedade, em síndrome do pânico. Ajuda-nos a prosseguir nossa jornada, a resolver os nossos problemas, a superar as dificuldades familiares, as dificuldades financeiras. Obrigado, Pai amado. Temos certeza e fé que pelo merecimento receberemos a graça da cura e do fortalecimento para a nossa jornada da vida. Obrigado, Senhor. Agora, convidamos os irmãos e as irmãs a fazermos a oração de coragem e ânimo. Façamos juntos, nesse momento, esta maravilhosa oração de Dr. Fritz. Oração de encorajamento. Abençoado seja este dia, meu Deus. Agradecido estou pela oportunidade de recomeçar minha caminhada terrena. Aceito o encorajamento, meu Pai, para cumprir o meu destino sagrado e a minha missão de vida, com dignidade e com perseverança. Recebo essa boa energia, Senhor, para realizar minhas tarefas e obrigações como provedor da minha casa, no trabalho digno e no trabalho honesto, com motivação e com alegria. Sinto encorajamento, amado Deus, para cuidar da minha saúde do corpo com disciplina, com diligência, e da saúde da alma com orações e com resignação. E em caso de enfermidade, meu Pai, buscarei o tratamento com fé, cumprindo as etapas necessárias ao meu restabelecimento. Sempre com perseverança e com resistência ao sofrimento. Seguirei, querido Jesus Cristo, os teus conselhos sábios e generosos, superando as minhas imperfeições morais e praticando a caridade fraterna. Estou encorajado, meu Deus, a perdoar meus ofensores e com arrependimento humilde pedir perdão a quem eu possa ter ofendido. Buscarei, amado Pai, sair da minha zona de conforto e praticar a caridade ao próximo, auxiliando aos necessitados, de acordo com a minha condição. Finalmente, Senhor Deus, me encorajarei moralmente para corrigir minhas imperfeições, superar o egoísmo e a intolerância, realizando a minha reforma íntima necessária à minha edificação espiritual. E assim, amado Deus, buscarei progredir um degrau a cada dia e, a partir do meu comportamento, ser um agente de transformação do mundo em um lugar melhor para todos. Prometo, Pai Celestial, a sorrir nas horas de tristeza e a levantar nas horas da queda, a resistir às tentações e a ter coragem para enfrentar os meus medos. Me esforçarei, bondoso Deus, a ter esperanças nas horas de dúvidas e a ter fé durante as tribulações, a usar a força do amor para suplantar o ódio. E procurarei, generoso Pai, a ter serenidade nas horas de aflição, a ponderar com sabedoria nas decisões, a ter paciência para aguardar o tempo das coisas. Prometo, Senhor Deus,
a orar com devoção para elevar a minha mente e para buscar a luz da palavra de Cristo, para atravessar o caminho das trevas. E assim terminamos a nossa oração, voltando normalmente ao nosso estado natural, agradecendo pelas boas energias recebidas do Senhor e pela equipe médica e espiritual, pelo atendimento fraterno ao Senhor. Obrigado, Pai amado. Esse foi o passe, a oração de coragem e ânimo. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, após esta belíssima oração, gostaríamos de convidar todos para fazermos juntos o estudo do Evangelho, a leitura do Evangelho. Temos hoje, o tema de hoje é o ponto de vista. Ao olharmos para a nossa vida, dependendo do nosso ponto de vista, vamos ter uma visão diferente. Fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. Acompanhe conosco este belo texto. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Sabendo temporária e não definitiva, a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhes afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona um causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que se seja vítima. O orgulho ou a vaidade ferida são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele deste modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja com o bem que o toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupam as grandes posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha e logo bem pequeno lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão.
Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. Olha que maravilhoso o texto. O texto fala que quando o nosso ponto de vista é de uma vida espiritual, imortal, onde ao terminar a vida terrena, voltaremos para a pátria espiritual, para um novo ciclo de aprendizado e que um dia retornaremos a uma nova vida terrena e assim sucessivamente. Quando temos esta visão, né, nós nos melhoramos como pessoa porque percebemos que os bens materiais e os problemas terrenos são pequenos frente a toda uma vida imortal que o nosso espírito vai ter. Mas quando não cremos em Deus, quando não cremos na vida futura, né, só temos a crença nos bens materiais e damos exagerada importância aos bens, ao dinheiro, aos problemas terrenos que nos afligem. Então nos apequenamos. Reparem que esse texto é profundo. Vale a pena lê-lo de novo. Bom, chegamos à última parte do nosso culto Cristão no Lar. Convidamos todos para fazermos juntos a oração de São Francisco. Acompanhe conosco esta belíssima oração. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Oração de São Francisco. Muito bem, chegamos ao final do nosso culto cristão no lar. Resta-nos agora fazer a fluidificação das águas. Já estou aqui com a minha água, com um copo de água e com a garrafinha de água. Vamos mentalizar luzes coloridas penetrando nessa água. Coloque as mãos sobre a água e façamos juntos a oração do Pai Nosso, pedindo à espiritualidade para colocar uma medicação espiritual para curar as nossas enfermidades do corpo e da alma, para nos fortalecer. Acompanhe conosco agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Muito bem, queridas irmãs e irmãos, já fluidificamos a nossa água. A garrafinha de água vamos guardar na geladeira e tomar todos os dias uma pequena xícara dessa água, de manhã cedo em jejum e uma outra xícara à noite. É a nossa medicação espiritual. E agora já podemos beber a nossa água, o copo de água fluidificada. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, formando essa corrente de oração. Gostaríamos de agradecer a presença da espiritualidade de luz, da equipe Bezerra de Menezes. Obrigado, Dr. Bezerra. Obrigado, Dr. Fritz. Obrigado, Imara. Obrigado, irmã Sheila. Obrigado, Chico Xavier. Obrigado, André Luiz. Obrigado a todos os guias espirituais, os médicos que estão aqui conosco. Gostaríamos de agradecer a Jesus Cristo por ser o patrono da nossa reunião no lar e agradecer a Deus, nosso Pai, a quem devemos a nossa vida e a nossa jornada. Obrigado. Desejamos a todos um dia, uma noite maravilhosa e lembrem-se de fazer este exercício da superação dos traumas, dos medos e das fobias diversas vezes nos próximos dias para você aprender a se encher de força, de recurso, de coragem, né, para ligar a chave nos momentos críticos da sua vida. Fiquem todos com as bênçãos de Deus.